Olá, sejam bem-vindos a este webinar. Este webinar vem na sequência daquilo que nós temos transmitido no Incubat relativamente a uma nova metodologia relacionada não só à parte da comunicação, como também à parte do processo de aprendizagem. E trata-se da apresentação de um tema muito interessante e com impacto fascinante mesmo em todo o processo de aprendizagem e de comunicação que temos vindo a desenvolver, não só a nível profissional, como também a nível pessoal. Principalmente eu, não só pelo tipo de trabalho que tenho, pelas pessoas com quem trabalho, pelos projetos que desenvolvo, comecei a desenvolver esta metodologia, comecei a aplicar-me cada vez mais e a conhecer mais esta metodologia e foi então que comecei a perceber realmente o impacto que ela tem em várias áreas de atuação. A base e o princípio deste webinar, no que diz respeito à comunicação, e fala-se em comunicação criativa, é precisamente o facto de que partimos do princípio de que pensamos, deveremos e poderemos pensar e comunicar com as nossas mãos. Este é o nosso princípio base, ok? É as mãos como uma extensão da nossa mente, do nosso corpo, e como um veículo para comunicarmos de uma forma desbloqueada, não é? E criativa. Então, este é o princípio base relativamente à comunicação criativa que nós vamos trazer aqui hoje, ok? Vou dar espaço, obviamente, a quem for entrando no webinar a partilhar e a fazer algum tipo de comentários, se acharem por bem. Contudo, caso não tenham essa possibilidade, poderão depois fazer questões através do nosso site do Incuba, onde esta transmissão do webinar estará publicada e estará disponível para quem não conseguiu ver esta transmissão ao vivo, ok? A transmissão ao vivo passou mais pelo facto de ser mais acessível e de tornar isto um bocadinho mais direto, mais quase que pessoal, de uma forma em tempo real, para falarmos um bocadinho e ouvirem aqui algumas ideias interessantes sobre uma ferramenta e uma metodologia que poderá vos dar realmente jeito e que poderão aplicar de diferentes formas. E a parte mais criativa de tudo isto é precisamente o facto de ser uma metodologia que todos podemos utilizar de uma determinada maneira, de uma maneira muito pessoal, muito personalizada e com um determinado propósito, ok? É realmente muito importante que nós partamos de um pressuposto que é verdade assente, ou seja, quem é que daqui pensa que nós há alturas que nós não comunicamos, simplesmente não existe comunicação. Existem situações em que nós não comunicamos. Dificilmente isso acontece. É impossível nós não comunicar. Nós estamos sempre a comunicar. Nós mesmo quando estamos em silêncio, nós estamos a comunicar. Porque a comunicação, como vários estudos apontam, várias teorias, vários autores, não só na área do desenvolvimento social, como na área da psicologia, como na área da neurociência, apontam realmente de que nós temos a comunicação verbal, que representa realmente apenas uma pequena percentagem da mensagem daquilo que nós queremos transmitir, e temos a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é realmente o todo, não é? A grande parte que fala por nós. E isto porquê? Porque nós podemos estar a dizer alguma coisa, uma mensagem, e a nossa linguagem corporal, a nossa expressão, os nossos gestos, até poderão não estar congruentes com aquilo que nós estamos a passar. E daí haver várias interpretações e formas de comunicar muito diferentes, ok? Então, a verdade é que todos nós comunicamos, isto é ponto assente, todos nós conseguimos comunicar, todos nós aprendemos a comunicar desde cedo, começamos a comunicar quase já desde a barriga da nossa mãe, por isso é impossível nós não comunicarmos. Agora, uma coisa é todos nós conseguimos fazê-lo, todos nós comunicamos, todos nós sabemos comunicar. Outra coisa é saber como comunicar. Isso nem todos nós conseguimos muitas vezes ter essa noção. É como é que eu posso comunicar de maneira a obter mais resultados, de maneira a poder chegar realmente ao propósito que eu quero, a entender o outro ou fazer-me entender. Isto sim implica dominar aquilo que eu chamo a arte da comunicação. E realmente, se nós formos a pensar bem, tornamos-nos realmente diferentes e fazemos diferente se começarmos a comunicar de uma maneira mais cuidadosa e mais artística até, porque isso é ter algum cuidado com aquilo que nós queremos passar.
Isto porque muitas vezes nós nos desgastamos muito, mesmo a nível de energia e a nível emocional, nós gastamos constantemente na maneira como nós comunicamos e como tentamos passar algumas mensagens e a mesma intenções para os outros. O que acontece muitas vezes é que o facto de não treinarmos realmente este nosso poder de comunicação, nem sempre conseguimos realmente os resultados que queremos. Isto às vezes é frustrante e é desgastante. Então, hoje trago-vos aqui uma metodologia muito interessante que nos faz ser criativo para entendermos a comunicação e entendermos a comunicação como ela indo além das palavras, ok? É realmente algo que vai além do que é ordinariamente feito, ok? E que nos permite realmente mais resultados. E como é que nós vamos buscar esta criatividade na comunicação? Como é que nós podemos comunicar de uma forma criativa? Passando pelo princípio que eu apresentei logo quando começamos aqui esta transmissão. Pelo princípio das nossas mãos, ok? Há muitos estudos que indicam e que falam mesmo sobre esta lógica da construção através das nossas mãos. O construir, o fazer, e de como isso está relacionado a um processo facilitador do pensamento, da maneira como nós pensamos. O nosso processo cognitivo, a maneira como nós pensamos nas coisas, torna-se muito mais facilitado quando nós conseguimos fazê-lo através das nossas mãos, quando criamos esta conexão entre mente e as nossas mãos. E isto muitas vezes leva a que também haja uma redução do esforço no processo cognitivo, mesmo no processo de aprendizagem. Isto porquê? Porque quando nós estamos a fazer algo com as mãos, existe quase uma desinibição e torna-se um processo quase inconsciente. Então, o que acontece é que muitas vezes nós sentimos uma conexão de tal forma entre a mente, nossos pensamentos, as nossas ideias e aquilo que estamos a fazer, que no fundo quase que nem damos tempo para processar as coisas aqui dentro e parece que elas já estão a ser processadas nas nossas mãos. E isso leva a que haja também uma redução de esforço, porque está um bocadinho mais inato, mais fluido até, não tão forçado de ter que juntar, fazer conexões mentalmente, como muitas vezes entramos às vezes até em ruminação, de tentarmos perceber determinadas situações. E o processo de aprendizagem muitas vezes passa por isto, por se basear em transmitir oralmente uma mensagem, que muitas vezes tem um conjunto de conotações da linguagem não verbal que tem impacto no processo da recepção dessa mensagem, e isso faz com que o processo de aprendizagem nem sempre seja tão fácil. E isto acontece muito nas escolas com as nossas crianças, ok? E mesmo nós adultos na faculdade sentimos isso. E para além disso, óbvio que o facto de fazer com que esta confusão até, né, este esforço que temos que fazer reduza, leva a que também diminua o workload, ou seja, o carregamento de coisas que nós colocamos na nossa cabeça constantemente, na nossa mente, faça com que também ele reduza, porque torna-se um processo muito agradável e muito fluido até, ok? A parte também muito interessante deste princípio, e que os estudos da neurociência também acabam por comprovar, é que o processo de nós estamos a pensar e a construir algo com as mãos aumenta a nossa atenção e o nosso foco. Ok? Porquê? Porque nós estamos focados em alguma coisa que implica construção, realização e concretização. E tudo isso leva a que não seja abstrato, mas sim concreto. Daí o foco e a atenção ser maior. Ok? O princípio desta ideia de construir com as mãos, pensar e falar com as mãos, já vem desde há muito tempo. Se formos a pensar bem, todos nós acabamos por ter muito esta ideia do aprender construindo, o aprender fazendo, colocar as mãos na massa. Isto já vem muitas vezes dos primórdios. Porquê? Porque muitos dos processos de comunicação passavam pela transação, desde matérias-primas, produtos, o que seja. E muitas das profissões passavam muito pela parte mais laboral, mais manual. Então, passava muito por esta questão da aprendizagem pela experiência, pela vivência e por termos um processo ativo naquilo que estamos a aprender, porque estamos lá ativamente a fazer algo e a concretizar algo, ok? E quando nós colocamos a fazer alguma coisa, começamos a fazer algo com as nossas mãos, a escrever, a desenhar, torna-se um processo quase inato, quase inconsciente. É um trabalho que nós nem muitas vezes conseguimos perceber, porque é tão fluido, vai quase para o lado do consciente. Agora, é realmente
um processo que pode ser treinado ao nível do consciente para um determinado propósito ou resultado. E é aí que nós vamos chegar neste webinar. É como nós podemos pegar neste princípio, nesta filosofia, e torná-la num método que nos dê mais resultados para determinados temas e até mesmo objetivos da nossa vida, na nossa área de atuação, com equipas, com pessoas, o que seja. Ok? Então, para irmos mais diretos e tornarmos isto de uma forma muito mais eficiente e mais cativante para vocês que estão desse lado a ouvir, o que é que torna este método do pensar e construir coisas, pensar com as nossas mãos, construir e aprender a construir, o que é que torna este método tão eficaz? Este método torna-se eficaz precisamente por a lógica da autonomia que tem. É uma lógica de autonomia no sentido em que cada um tem autonomia para construir aquilo que tiver que construir, o que tiver que montar, o que tiver que juntar, o que tiver que desenhar para apresentar uma ideia. Então é algo muito autónomo, ninguém vai fazer por ele. Não existe aqui o consultor que vai dar a solução. O que existe é nós possibilitarmos um processo de aprendizagem e comunicação em que a pessoa tem um processo ativo e autónomo no resultado que vai obter dali. Ok? Então, cria-se através também, isto é possível também pela individualidade que esta metodologia, este método possibilita, porque cada um cria aquilo que melhor funcionar para ele. Então é muito individual, muito personalizado, sempre ao ritmo de cada um, e por isso não existe o certo nem o errado, ok? Existe pura e simplesmente um feedback, uma partilha colaborativa, no sentido de melhoria sempre contínua àquilo que nós estamos a discutir e mesmo àquilo que nós construímos, ok? Por isso não estamos a falar numa construção, num princípio de construir, de construção arquitetónica, em que temos que ser engenheiros e arquitetos para conseguir construir seja o que for, ok? Estamos a falar numa construção para a aprendizagem, num processo de aprendizagem, ok? Então é algo muito mais abstrato e daí tão individualizado e tão personalizado. Okay? Qualquer um é capaz de o fazer e qualquer um é capaz de conectar as suas mãos e as suas mentes, a sua mente, para depois falar sobre aquilo que construiu. E é este o princípio, é este o método, é construir algo para depois falarmos sobre ele. E por isso é que nós primeiro construímos e depois falamos, ok? É realmente uma coisa muito interessante e que pode ser feita de diversas formas. Podemos utilizar este método construindo puzzles, construindo esquemas, podemos fazer desenhos, podemos usar as peças Lego, que é uma das ferramentas que vamos abordar aqui no webinar. Podemos usar cubos de madeira, um conjunto de coisas que nós podemos utilizar para fazer construções, para fazer para pôr em prática esta metodologia. A ferramenta que nós usamos acaba por ser um bocado indiferente, desde que seja regida por estes princípios e estes valores da construção para a aprendizagem, ok? E obviamente estes valores muito pautados pela autonomia, pela individualidade, ok? Acaba por ser um princípio facilitador da comunicação, porquê? Porque nós acabamos por construir o que queremos falar primeiro, então não existe muita a inibição de temos que falar sobre determinados temas que ainda se calhar até nem processamos nem pensamos, ou nem fomos questionados sobre a perspectiva, ou nunca tínhamos sido, então nunca pensamos sobre o assunto. Então nós primeiro construímos, damos asa a um processo de construção. E depois é facilitador da comunicação também porque estamos todos em pé de igualdade. Nós, quando criamos este método, quando aplicamos este método, todos estão em pé de igualdade, ou seja, todos acabam por ter as mesmas condições, a mesma forma de estar e todos acabam por ter o mesmo tipo de material para construir. Então estamos em pé de igualdade. Todos constroem primeiro e depois todos falam, ok? E depois acaba por haver aqui uma certa proteção da metáfora que nós vamos criar com aquilo que estamos a construir, ok? Porquê? Porque acaba por ser a construção daquilo que estamos a falar ou que queremos falar, do desafio que nos colocam, vai ser quase como um veículo, um meio para condutor para a comunicação. Então vai ser quase ali como um objeto protetor, ok? Uma coisa é falarmos sobre determinadas coisas que nem sempre estamos à vontade de falar, nomeadamente coisas mais até no âmbito, por exemplo, da gestão de equipas, gestão de conflitos, situações de relacionamentos
dentro de uma própria empresa em que tem que haver aqui uma gestão e o chefe está presente, etc. Tem que haver aqui uma certa proteção, porque nem sempre conseguimos nos expor a dar a nossa opinião, porque há sempre aqui alguns fatores que nos inibem. Então, este método, este princípio, facilita isso porque também nos dá essa proteção, porque o que nós vamos estar a falar e a comunicar é sobre a construção. E o feedback que nós vamos receber é sobre a construção. Só que o facto de estarmos a receber sobre a construção, nós sabemos que aquela construção significa algo para nós. E os inputs vão ser sobre isso, mas não vão ser à pessoa, nem é aquilo que ela está a dizer, mas sim à construção e sobre a construção. Então, torna-se realmente aqui um processo muito protetor, muito à vontade para falar por causa disso. Claro, depois isto permite uma partilha colaborativa e cooperativa, em que realmente é direcionada a esta construção, todos acabam por poder transmitir a sua perspectiva e a sua opinião, claro, e isto muitas vezes leva a insights, leva a luzes que se calhar de outra forma não iriam acontecer, e muitas vezes são reveladoras, e isto aconteceu num evento que eu desenvolvi, foi em Matosinhos, foi um evento de palestra, um convívio mais informal, no Café da Praça, em Matosinhos, e nós fizemos realmente umas conversas na praça, onde tivemos realmente aqui a possibilidade de discutir alguns temas. E um dos temas foi realmente a questão do que é que nós podemos fazer ou melhorar em nós para chegarmos a determinados resultados ou realmente ao lado em que nós queremos estar na nossa vida, não é? E às vezes isso implica realmente, é uma questão muito própria, implica olhar muito para dentro. E o que aconteceu foi realmente uma pequena utilização deste método, que foi através das peças Lego, em que realmente o que aconteceu foi que as pessoas foram desafiadas a usar algumas peças Lego à sua escolha e construíram algo relacionado com aquilo que elas sabiam que teriam que melhorar ou trabalhar para realmente chegar aos resultados que pretendiam. E no fundo aquilo foi inato, as pessoas começaram a fazer e rapidamente apoiaram-se nessa construção para ir falando, ir comunicando sobre realmente aquilo que foi os insights que foram surgindo. E a verdade é que as pessoas podiam partilhar, podiam dar opiniões e podiam sugerir algum tipo de melhoramento na própria construção. E isso às vezes leva realmente a situações em que a pessoa sente uma luz e um insight que de outra forma não conseguiria e que de outra forma a outra pessoa não daria se estivesse a falar numa conversa normal, sem nenhum meio aqui no meio, não é? Nenhum veículo aqui no meio. Então é nesse sentido também que é poderosíssimo. E é um método que se baseia em valores e em princípios, precisamente da Lego, e por isso é que eu falo muito das peças Lego, porque realmente eu conheci este método através das peças Lego. É um método que não vem só da Lego, mas que a Lego realmente adaptou de uma forma muito inteligente, muito eficaz, muito eficiente. E é uma das ferramentas, e das ferramentas ideais, a meu ver, para aplicar este método e este princípio de construir para aprender. E o construir também para comunicar e falar. E porquê? Porque o que a Lego faz é pegar na metodologia de que se as crianças constroem sonhos unindo e construindo peças de Lego, então os adultos também podem construir oportunidades futuras, soluções, respostas de uma forma estratégica, construindo e unindo peças de Lego. E daí levar a realmente grandes insights. E é sempre numa lógica muito fluida, muito desinibidora, porque as peças de Lego, como vocês conhecem, são peças muito associadas também ao brincar, à infância, e acaba por encorajar aqui esta ideia do fluir, enquanto vamos construindo. Então torna-se um processo cognitivo fluido, com muito significado e com muito impacto, ok? E desbloqueador, porque acaba por desbloquear a nossa mente de tal forma que qualquer um pode fazer e construir com peças Lego. Isto porque, para terem um exemplo prático, normalmente em informações relacionadas com a metodologia Lego, é-nos dado este desafio de construir um pato, e vocês podem ver na internet se pesquisarem sobre a metodologia, para construirmos um pato. E damos, eu penso que damos um número específico de peças. E com aquelas peças específicas, cada qual tem exatamente o pé de igualdade, todos estamos na mesma situação, com o mesmo número de peças, o mesmo tipo de peças, elas são iguais, e todos temos o mesmo tempo para construir.
Depois há esta questão do tempo também para agilizar e apressar um bocado o processo e levar a casa um empenho maior. E todos fazemos o pacto, e todos fazem o pacto, de uma maneira ou de outra. A verdade é mesmo esta, todos fazem o pacto. A verdade é que todos fazem o pacto, mas fazem o pacto com perspectivas diferentes. E lá está, todos dão uma resposta, contudo, são resultados diferentes, com perspectivas diferentes, ok? Eu fiz isso em casa, fiz de uma maneira diferente, adaptei, e vocês devem fazer também, adaptei, e o que é que eu fiz? Eu peguei em algumas peças de Lego aleatórias que eu tinha, peças normais, de coleções normais da Lego, um balde de peças, e o que é que eu fiz? Disse, vamos tirar um X número de peças, 6 peças, 5 peças, e vamos construir um pato com essas peças. E nós podíamos escolher até as peças que queríamos, desta forma. E realmente cada qual fez o seu pato, à sua maneira, colocamos o tempo, foi 1 minuto, e colocamos o tempo e fizemos os patos. A verdade é que realmente, eu trouxe para vocês verem, para terem uma ideia, fizemos patos completamente diferentes. Eu trouxe 2 exemplos para vocês verem. Isto foi um dos patos que foi feito. Isto é um pato, ok? Tínhamos estas peças normais, a LED, como vocês podem ver, ok? Peças normais, isto também tinha, também faz parte das peças, ok? E criou-se este pato, com ênfase até aqui nas asitas e nas patitas, pronto. Isto foi um dos patos, com uma perspectiva de pato. E depois houve outra perspectiva de pato, por exemplo, isto também foi uma das perspectivas de pato, foi muito giro, utilizaram outras peças, ok? Foi muito giro ver as semelhanças também, porque tentaram fazer aqui também as asas de alguma maneira, isto eram as asas. Então, olhando para a forma, ok? O pato de outra pessoa, de outra perspectiva. E como podem ver, acaba sempre por haver aqui semelhanças. Em pé de igualdade, acaba sempre por haver semelhanças. O processo cognitivo acaba sempre por passar por fases muito semelhantes e isto é muito giro de se ver. Só que depois, quando vamos partilhar e vamos falar sobre o nosso pato, o que acontece é que percebemos realmente esta partilha e esta colaboração tão grande. E percebemos logo que acaba por haver situações muito diferenciadas, mas aceitáveis. Isso não é, este pato não é correto, nem este pato é certo ou errado. Por isso, simplesmente são patos diferentes, mas que toda a gente conseguiu fazer com as peças que lhe foram dadas. E é esta a metodologia que eu trago aqui também relativamente a isto. Construir, pensar enquanto nós construímos alguma coisa. E é realmente libertador e muito desinibidor. Ajuda muito a interação, à partilha de opiniões, de forma muito igualitária, e sem atingir ou sem constrangir. E isto é realmente aqui o princípio e até quase que aquilo que vale mais a pena, não é? O que é que nós tiramos disto? É precisamente isto, é quando nós queremos até abordar temas que não são tão fáceis de abordar e nós conseguimos bloquear através deste princípio da construção. Levamos mesmo a aceitar determinadas perspectivas de outra forma nós não aceitaríamos. Por isso é mesmo muito interessante. E esta é a maior vantagem, é criar algo que se torna tangível, real, não é? Que se torna realmente algo que nós podemos pegar, dar forma, dar vida, não é? E por isso aumenta realmente a produtividade das nossas discussões, da nossa comunicação e até mesmo do nosso processo cognitivo. O compromisso e o empenho a fazer aumenta à medida que nós vamos criando os desafios, diminuindo o tempo também, obviamente tornando os temas mais complexos, ok? E isto foi o que aconteceu no exemplo que eu vos dei da palestra no Café da Praça, que foi quando foi dado este desafio muito pessoal e rapidamente as pessoas conseguiram realmente inibir-se e falar sobre coisas e colocar coisas que se calhar de outra forma não pensariam nem colocariam em voz alta e colocaram-na através da sua construção, da sua metáfora lei, ok? Por isso é um sistema criativo, desinibidor e aberto e por isso é que ele é apologista e deve ser apologista no sentido de aceitar qualquer ideia, qualquer tema, qualquer opinião e encorajar o desenvolvimento dessa opinião, dessa perspectiva através desta partilha colaborativa, ok? Por isso é que nós chamamos, e eu gosto de chamar isto no Incubat, da metodologia, porque é realmente uma junção de um método com uma ferramenta Lego que é brutal e que realmente funciona em qualquer contexto e com qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode realmente aplicar em determinadas formas e contextos e
não só a nível individual, para si próprio, como também a nível interativo, ok? Por isso é isto, a metodologia é precisamente usar peças de Lego, por isso é que eu falo aqui na questão do Lego, porque é realmente a ferramenta que eu mais uso e que tem realmente um impacto importantíssimo e comprovado, é usar peças de Lego para construir com as mãos aquilo que nós pensamos ou queremos de alguma forma comunicar, não é? E ao mesmo tempo motivar a aprendizagem durante o processo. Ou seja, nós não estamos só a construir algo que queremos pensar ou de alguma forma queremos desenvolver o pensamento e comunicar, como ao mesmo tempo estamos também a aprender durante o processo. Porque muitas vezes temos insights e maneiras de pensar que rapidamente, através das nossas mãos e da construção, nós rapidamente conseguimos agilizar e flexibilizar. E é incrível como isto se faz assim em segundos e muitas das vezes até se torna inconsciente. E por isso é que estes métodos, esta metodologia, acaba por ser muito interessante ser aplicada em contextos que alguém possa ser também o próprio mediador e facilitador e ajude realmente a que isto se torne poderoso e se tire mais sumo daqui, ok? Funciona muito bem com as crianças, porque as pessoas falam do mindfulness para crianças e a verdade é que eu acredito e tenho vindo a perceber disso, é que as crianças, quando as crianças estão a brincar, as crianças estão em mindfulness. As crianças estão com o foco e a atenção total na brincadeira, enquanto aquilo está a fluir. E esta metodologia acaba por ser um bocadinho por aí. Leva-nos a uma atenção e a um foco tão grande, como já vos tinha dito, que realmente causa este quase estado de mindfulness. E nas crianças funciona muito bem isso porque elas sabem brincar, não é? Pelo menos até uma certa idade elas sabem brincar, pois às vezes as coisas incutem para que elas às vezes se esqueçam. Mas isso são outras questões. Isto até pode ser interessante para crianças que realmente já não brincam tanto e precisem de criar este estado de mindfulness muitas das vezes. E para os pais, ou educadores, ou familiares que queiram falar a mesma língua que as crianças, isto é brutal, porque no fundo acaba por ser uma forma ecológica, eficaz, mas também muito divertida e criativa para falar com as crianças, brincando, construindo coisas com elas, com a fluidez da brincadeira. E isto leva a que muitas vezes seja possível falar de temas desafiantes de uma forma muito leve e até mesmo muito protetora com as crianças e impede igualdade, mais uma vez. É um processo tão fluido que às vezes estamos a falar de coisas que nem nos apercebemos, que se tornam tão impactantes e que nós, de certeza absoluta, não conseguiríamos ter a atenção daquela criança e a receptividade daquela criança e a partilha daquela criança se não tivéssemos a usar este procedimento, este método. É realmente muito, 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 muito impactante. E eu tenho vindo a usar e a cada vez mais introduzir este método em algumas interações com os meus alunos e é realmente brutal. Mesmo em casa tento fazer. A nível de comunicação parental é algo que me parece ser algo muito bom para explorar e por isso é que também é algo que estamos aqui a criar algumas oportunidades para que isso realmente aconteça, ou seja, motivarmos cada vez mais os pais a conseguirem comunicar de uma forma criativa com os seus filhos e esta metodologia e esta ferramenta ser realmente um auxílio para que isso aconteça, um meio para que isso aconteça. E por isso é um bocado como criar aqui contextos em que a comunicação parental seja realmente criativa, fluida e que se chegue a resultados com os seus filhos, com as crianças, que se calhar de outra forma não chegariam. E nós vamos trabalhar nisto no Incubate, vamos lançar alguns conteúdos sobre isto e estamos realmente a preparar também um workshop, mas neste caso presencial, onde poderão abordar esta questão connosco, ok? Por isso estejam atentos ao site do Incubate, porque isto vai realmente começar também a sair, porque é um tema muito fascinante e muito impactante nesta área, está bem? Onde é que vocês podem, para além disto, utilizar esta metodologia, esta ferramenta da construção? E não digo só nas peças de Lego, mas da construção em si, o desenho, os post-its, podem usar de várias maneiras. Vocês podem utilizar em contextos, se quiserem, contexto de motivação, de equipas, de pessoas, gestão de equipas, reuniões, na mentoria, na gestão de projetos, no team building, na formação e também com as crianças. E entre outros contextos que vocês acharem que realmente se pode adaptar a este princípio, porque desde que seja adequado segundo os princípios e os valores associados ao método em si, ou seja, o facto de não se poderem esquecer que não existe lugar para o persuadir e o incutir a nossa opinião neste processo. Não passa por aí, passa pela partilha e pelo respeito da perspectiva de cada um.
E também é uma comunicação sempre partilhada, não é uma comunicação de uma via só em que estamos a falar e os outros escutam e acabou. Não é isso, ok? Por isso, estes princípios devem ser sempre pautados e sempre respeitados e nunca esquecer que é tudo na base da construção e de falar com as nossas mãos. E é isso, se isto for cumprido, então vocês podem fazer este método de qualquer maneira, ok? Então, malta, é isto. Espero que tenham gostado. Não quero vos amassar muito com este tema. É um tema muito interessante e que eu só lancei este mini webinar para apresentá-lo, para vos criar um bocadinho de curiosidade sobre isto. Contei-vos aqui alguns contextos que apliquei e o impacto que isto teve. Dei-vos alguns exemplos e agora poderão aprofundar um bocadinho mais esta metodologia e este tema através do e-book que vai ser lançado no site do Incubate. Por isso, estejam atentos ao site, ok? Quem não conseguiu ver o webinar em direto vai conseguir vê-lo também no site do Incubate, no canal do YouTube do Incubate vai ficar disponível e no site vai sair realmente uma notícia sobre este webinar onde poderão descarregar o e-book que nós criamos para vocês. E onde poderão realmente explorar mais este tema e tirar dicas e até mesmo algumas sugestões para o futuro e para que possam utilizar com vocês e na vossa vida e nas várias áreas de atuação que o façam, ok? Por isso, espero que tenham gostado. Estejam atentos realmente ao Incubate, sigam, façam like no Facebook, sigam aqui o canal do YouTube, porque vamos começar a interagir cada vez mais, ok? Partilhem este webinar, se acharem que realmente é interessante, partilhem e partilhem o e-book também, se baixarem podem também partilhar, é um material acessível, neste caso é super facilitador e é totalmente gratuito, por isso foi feito realmente para vos apresentar esta tecnologia. E se tiverem dúvidas, interesse em saber mais, comuniquem-nos através do site ou através das redes sociais, nós estaremos cá para vos dar toda a nossa atenção, ok? Fiquem bem e não se esqueçam, primeiro constroem e depois falam sobre isso, ok? Até à próxima e fiquem bem.